Hoje eu não vou falar sobre beleza, mas eu vou falar sobre saúde e eu vim contar a minha experiência aqui sobre uma cirurgia de varizes a laser que eu fiz recentemente. Antes de eu começar, deixa eu só dar alguns recados para os doidos da internet. Eu estou segurando o microfone porque esta blusa aqui eu não estou achando um jeito bacana de colocá-lo sem que ele fique batendo, e aí vocês tenham que ficar ouvindo o barulho do microfone batendo, tá? Porque eu já vi gente reclamando de quem segura o microfone de lapela assim. Olharei no celular de vez em quando, porque eu fiz uma lista aqui das coisas que eu acredito que sejam importantes eu citar no vídeo, então é por isso que eu olharei para o celular. Dito isso, vamos lá, gente. Eu tenho varizes. Varizes é uma doença genética. A minha mãe tem varizes, os meus avós, os pais da minha mãe tinham varizes também. Ou seja, era muito difícil eu conseguir escapar dessa. Não consegui escapar. Elas já estavam visíveis. Em 2021, eu já tinha uma indicação para operar. Eu fui operar agora, em 2025, um pouquinho atrasada, talvez. Vou colocar fotos, inclusive, para vocês verem. Na foto, não dá para ter uma noção de como estava ao vivo, obviamente. A foto ficou muito clara, não tá dando para ver direito. Eu vou até ver se eu consigo fazer algum tipo de tratamento para parecer um pouquinho melhor. Mas assim, não era nada muito, nossa, que horroroso e tal, mas elas já estavam visíveis. E eu fiz a cirurgia, não foi por motivo estético, porque esteticamente, apesar dela estar visível, né, de você já conseguir ver, inclusive, eu assustei para fazer a cirurgia, porque eu cheguei na casa da minha mãe de shorts, e ela falou assim, nossa, suas varizes estão muito grandes. Aí eu lembrei, né, falei, opa, talvez esteja na hora de ver isso. Mas fisicamente falando, né, esteticamente falando, não me incomodava. O que me incomodava era a dor que eu sentia, e aí o meu médico falou, inclusive, né, a dor da varizes, na verdade, é uma sensação de cansaço. Então, eu sentia muito essa sensação de cansaço, principalmente se eu ficava muito em pé, ou andava muito, ou até mesmo quando eu ia na academia. Então, isso me incomodava bastante. Infelizmente, é uma daquelas coisas que já como faziam muitos anos, né, você já meio que acaba se acostumando, agora que eu tô vendo a diferença de como é você poder andar e não ficar sentindo essa dor depois. E porque eu comecei a ficar com medo de ter trombose. O meu médico também falou que a trombose não tem muito assim, você não consegue muito falar, vai ter ou não vai ter. Você vai somando fatores, né? Então, mulher já é um fator de risco, eu tomo anticoncepcional já é um fator de risco. Quem teve filho também é um fator de risco. Eu não tenho filho, no caso, mas eu tomo anticoncepcional, então meio que substitui. Ter varizes é um fator de risco, então as coisas vão se somando. Eu comecei a ficar com medo de ter trombose. Eu falei, bom, vamos operar antes que piore muito a situação. E aí eu tenho que fazer uma cirurgia ainda pior. E também o meu médico me explicou que as varizes, elas são igual gola de camiseta. Inclusive, adorei o comparativo. Uma vez que a veia alarga, né, que é o que acontece, ela começa a alargar, e aí a circulação do sangue não passa direito, ela não volta mais. Então, se você começou a desenvolver, não vai melhorar. Não adianta você adiar achando que, não, uma hora melhora. Não. Só vai piorando, piorando, piorando. Obviamente, né, que aí cada pessoa vai para um lado, dependendo do seu histórico e tal. Mas eu falei, gente, vamos resolver esse problema? Vamos operar? Vamos operar. Eu fiz a cirurgia aqui no Hospital São Luís, aqui em São Paulo. Se alguém quiser, inclusive, o nome do médico, eu passo sem nenhum problema. Gostei muito dele, foi um médico muito atencioso, ele me explicou as coisas direitinho, o que infelizmente hoje em dia é muito difícil. Eu gostei bastante dele e eu tinha duas opções, ou fazer a cirurgia com um corte ou fazer a cirurgia a laser. O meu caso, gente, eram nas duas pernas. E nas duas pernas era a veia safena, que é apenas a maior veia da perna. Inclusive, estou com uma cola aqui no Google que está falando aqui que a veia safena ela é responsável por cerca de 30% dos casos de varizes nos membros inferiores, ou seja, ela é complicadinha, né? Ela devolve o sangue ao coração contra a gravidade, né? Ou seja, de baixo para cima. Ela vai do tornozelo até a virilha, passando pela parte interna da coxa, que foi exatamente, né, o tratamento que eu fiz, e ela leva o sangue para os pés, para as pernas e para as coxas. Então, ou seja, era uma veia grande nas duas pernas, na direita ainda mais complicada, tá? Numa porção ainda maior. Na direita foi literalmente quase da minha virilha
até o meu calcanhar. Então eu tinha a opção de fazer a tradicional, que é com corte, que aí faz um corte na virilha e um corte ali no tornozelo. Falei calcanhar, mas era tornozelo, gente. Desculpa, eu vou confundir mais algumas vezes, provavelmente. Ou a laser. Qual que era a diferença? A cirurgia com corte, justamente por ter um corte, a recuperação ela é mais demorada. Como eu fiz nas duas pernas, meu médico falou que provavelmente eu ficaria aí uns 45 dias de repouso. Tô querendo ficar 45 dias de repouso? Não tô. Então eu fiz a laser, que não tem corte. Como é que funciona o laser? É como, sabe quando a gente vai tomar soro na veia? Que eles colocam ali a agulha e aí passa o soro pela agulha? É exatamente isso, tá? Então eles fazem ali uma punção, fazem um furinho, né? Direto na nossa veia e passa o laser por dentro desta veia para tratar. Então eu fiquei com umas pintinhas, né? Uns micro buraquinhos, que foi aonde o laser entrou desse buraquinho da agulha. Vou contar agora como é que foi a cirurgia. Então, primeiro eu fui no médico, obviamente, fiz vários exames pós-cirúrgico, eu fiz ultrassom das pernas para conseguir ver, né, direitinho as veias, quais eram as veias doentes, aonde elas estavam. Tive que fazer exame de sangue, exame de coração, exame do pulmão. Levei isto para o meu médico, estava tudo bem, fui autorizada a ir para a cirurgia. Eu fiz a cirurgia no dia 31 de janeiro de 2025. Eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de março de 2025. A cirurgia foi logo cedo, no hospital, tá? No centro cirúrgico. Eu tive que tomar anestesia RAC porque foi uma cirurgia grande. Meu médico falou que talvez se fosse um pouco menor, as minhas varizes, eu poderia ter feito com uma anestesia local. Não foi meu caso, eu tive que tomar a RAC. Como é que foi a RAC, gente? Eu não vi, graças a Deus. A anestesista primeiro me deu um sedativo, então eu dormi, ela inclusive, né, colocou ali a agulhinha no meu braço, ela falou, vou te dar um sedativo, ele age muito rápido, eu falei, que bom, e eu apaguei, não lembro de mais nada. Dormindo já, com amnésia total, eles me deram a RAC, eu nunca tinha tomado a RAC, eu já tinha feito 2 outras cirurgias antes, as 2 com anestesia geral. Uma delas eu fiz quando eu tinha 2 anos de idade, então eu não lembro. A outra eu fiz em 2008, que eu tirei um cisto aqui do pescoço, com anestesia geral também. E a sensação foi a mesma, eu não sei se antes da anestesia geral eles me deram um sedativo também, ou se eu fui direto para anestesia geral, mas basicamente, gente, você perde a consciência. Não é como quando você vai dormir, que você sente, sabe, você pegando no sono e aí você fecha o olho e dorme. Não, você simplesmente perde a consciência e de repente você retoma a consciência. Então não tem essa sensação de despertar, né, de ai, eu tô acordando com soninho. Não, você simplesmente retoma a sua consciência. Foi assim que aconteceu. Então eu apaguei, eu já acordei de novo, eu já tava ali na salinha de recuperação. Nas 2 cirurgias eu senti muito frio, porque o centro cirúrgico ele é muito gelado, eu já sou uma pessoa friorenta, então eu senti muito frio. A sensação, não foi estranho a sensação de não sentir as pernas, tá? Assim, sinceramente, eu não reparei muito. Me perguntaram, parece que antigamente quando você tomava RAC, você não podia levantar a cabeça por umas horas depois da cirurgia, não teve nada disso, tá? Quando eu recobrei a consciência lá na área de recuperação, passaram uns minutos, a enfermeira perguntou se eu queria levantar um pouco a minha cama, eu falei que sim, e ela levantou. Não sei se já tinha dado esse tempo, mas até onde eu entendi, parece que não tem mais isso. Aí no centro cirúrgico mesmo, meu médico veio ver como é que eu tava, a anestesista também veio ver como é que eu tava, ela perguntou se eu já conseguia mexer minimamente as minhas pernas. Eu conseguia, mas assim, é pouco, tá? Você já não tá, assim, sambando. E aí, como eu já conseguia, ela me liberou para eu ir pro quarto para eu me recuperar. Fui para o meu quarto, inclusive, gente, vou contar uma coisa, eu precisava contar? Eu não precisava. Como você está anestesiado da cintura para baixo, você perde total o controle do seu corpo, né? E aí, o que aconteceu no quarto? Eu fiz xixi na cama. Simplesmente começou a sair. Isso foi muito engraçado, assim, porque do nada, eu olhei pra baixo e eu estava fazendo xixi. Simples assim. E aí, até coincidentemente, eu me deparei com uma thread no Twitter de pessoas que tomaram RAC e eu vi outras pessoas relatando isso também. Então, aparentemente, é muito comum você se mijar quando você toma uma anestesia RAC. Fiquei no quarto, tá? Me recuperando. Então, eu operei, era umas 7h30 da manhã. Às 6 da tarde, eu já fui liberada no mesmo dia para voltar para casa. Eu saí da cirurgia já com... Sabe aquelas faixas? Eu vou colocar fotos para vocês verem, mas aquelas faixas pretas que a atleta usa normalmente para amenizador, eu saí com isso, com uma meia de compressão já por cima, meia de compressão que ia ali do pé até quase a minha virilha e com gaze enfaixada. Logo em seguida da cirurgia, eu tive um sangramento na coxa interna,
que as enfermeiras e o meu médico falaram que era normal, inclusive era normal isso continuar alguns dias depois, eu só tive no dia da cirurgia isso. A princípio, eu não senti dor, mas acho que é porque eu estava anestesiada ainda. Quando deu umas 3, 4 da tarde, aí comecei a sentir dor, mas eu ainda estava no hospital, aí a enfermeira veio e botou um remedinho pra mim e passou na hora. Então eu saí do hospital no mesmo dia, você pode sair andando, só que obviamente você está operado, e estou falando da cirurgia laser, tá? A cirurgia com corte, ela é mais complicada, como não foi a que eu fiz, então eu não vou falar como é que ela funciona. Você já pode sair andando, só que como eu tinha feito uma cirurgia, o que aconteceu? A enfermeira eu já conseguia ficar em pé, tanto é que eu fui fazer um xixi normal no banheiro antes de ir embora, mas aí você se locomove com a cadeira de roda, tá? Então a enfermeira me ajudou a levantar, porque eu ainda estava meio anestesiada, sentei na cadeira de roda, ela me levou até a porta do hospital, entrei no carro, não fui dirigindo, quem estava dirigindo era meu marido. Quando eu cheguei aqui em casa, eu até poderia subir. Aqui eu moro num prédio, né? Subir da garagem até a minha casa andando. Mas como aqui embaixo tem uma cadeira de roda, porque nesse prédio tem muitos idosos, eu aproveitei, eu preferi não arriscar. Então eu sentei de novo na cadeira de rodas, meu marido me trouxe aqui até a porta da minha casa e eu andei da cozinha até o quarto, normalmente, né? E aí fiquei fazendo o meu repouso. Das primeiras 48 horas, o repouso ele é um pouquinho maior. Você pode andar, a orientação do meu médico foi, se eu estivesse me sentindo bem, a cada 1 hora de repouso, eu poderia andar 10 minutos, tá? Então, nas 48 primeiras horas, o resguardo é um pouquinho maior. Quando eu cheguei em casa, eu já tirei esse curativo branco, já podia tirar, não tiraram no hospital pra mim, mas eu tirei aqui em casa. Eu tomei banho antes de ir pra cirurgia, então eu não tomei banho quando eu cheguei em casa, eu quis até evitar, eu fiz passei um lencinho umedecido ali, me limpei da melhor maneira que eu pude, até porque eu estava cansada, também tinha acordado super cedo, foi um dia cansativo, e fui dormir. Foi bem desconfortável para dormir, porque eu tô acostumada a dormir de lado, e nesses primeiros dias não dava, ficava meio dolorido, assim, era incômodo, então eu tive que dormir de barriga para cima, que é muito difícil para mim, porque eu não estou acostumada. Nesta primeira noite, eu senti uma dor no dedo do pé, olha que engraçado. Começou a dar uma latejadinha, meu médico tinha me recomendado um remédio para tomar caso eu sentisse dor, eu tomei e foi a única ocasião que eu precisei tomar este remédio para a dor. Além disso, eu tomei outras medicações que eu não vou falar aqui, mas eu tomei basicamente, anti-inflamatório, não sei se antibiótico, enfim, o remédio para trombose. O remédio para trombose foi o que eu mais tomei, eu tomei ele por 30 dias. Então, eu só tive dor na primeira noite que eu tomei esse remédio para dor e passou. No dia seguinte, eu já podia tomar banho, só que com a meia de compressão ainda e, obviamente, com ajuda. Então, meu marido ficou por perto, consegui tomar banho tranquilamente, não senti mal-estar, não senti dor, nada do tipo. Tomei banho com a meia de compressão, aí eu saí do banho e, inclusive, foi uma recomendação do meu médico para secar a meia. Eu fiz no verão, gente. Então, secava mais rápido, mas eu poderia usar um pouco do secador, obviamente que não muito quente, para secar a meia. Então, fiz isso, fiquei deitada numa toalha por um tempo até a meia secar. Foi bem tranquilo para secar, até porque eu tomei banho de manhã, então à noite já estava mais do que seca. E aí eu já comecei a andar um pouquinho mais. Então, a cada 1 hora eu dava uma andadinha aqui dentro de casa mesmo, por 10 minutos. Até porque também é ruim você ficar muito tempo parado. Isso pode te prejudicar depois dessa cirurgia. Então, eu operei numa sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira passaram as 48 horas e aí eu já poderia tirar a minha meia de compressão e tomar banho sem a meia de compressão e também eu comecei a dormir sem a meia de compressão. Até então eu estava usando a meia de compressão sem parar, sem tirar ela, inclusive para dormir. Na segunda-feira eu já estava tomando banho sem a meia de compressão e dormindo sem a meia de compressão. A primeira vez para colocar essa bendita meia foi terrível, até porque ela tá mais dura, então é difícil de colocar. Meu marido me ajudou a colocar das primeiras vezes, depois eu peguei um pouquinho mais a prática. E aí eu comecei também a passar pomada, porque a gente fica manchada, afinal foi uma cirurgia. Vou ver se eu consigo colocar algumas fotos menos impactantes para vocês verem. Parece que você apanhou, então eu comecei a passar uma pomada para tirar essa mancha que sumiu assim, gente, muito rápido, tá? Em 1 semana já tinha diminuído bastante essas manchas mais marrons da minha perna. Então eu tomava banho, fazia uma massagem com hidratante mesmo na minha perna e passava a pomada para tirar as manchinhas. Essa massagem, a princípio, muito delicadamente, porque estava dolorido ainda estava um pouquinho inchado, então não dava para ficar passando ali muito a mão, mas na medida do possível, eu estava lá
massageando, e depois dessas 48 horas, também a recomendação é que a gente vá diminuindo o repouso e aumentando as andadas, tá? Me incomodava ficar muito tempo sentada, assim, normalmente. Então, eu ficava revezando entre ficar sentada, andar e deitar e sentar com as pernas esticadas, tá? Eu fiquei fazendo isso aí nessa primeira semana, conforme ficava dolorido, eu ia mudando de posição. Não senti dor de ter que tomar remédio, fica um pouquinho dolorida, que eu falei, quando eu ficava muito tempo sentada normal, né, com o pé para baixo, e levantava, eu sentia meio que repuxando. E às vezes eu sentia uma dor ali na área do tornozelo da perna direita, que foi a minha perna um pouquinho mais complicada, mas não era uma dor constante, tá? Era realmente de ter ficado muito numa posição. Uma semana depois, então eu fiz a cirurgia numa sexta, na quinta-feira da semana seguinte, voltei no médico para ele ver se estava tudo bem, ainda bem, e aí ele já me deu alta. Então, a partir da sexta-feira, né, que fazia uma semana que eu tinha operado, eu já poderia dirigir, fazer atividade física, obviamente, né? Que tomando ali, respeitando os meus limites, tomando um cuidado e meio que retomar a volta normal. Ainda usando a meia de compressão o dia inteiro, com exceção para dormir e para tomar banho. A meia de compressão eu usei por 15 dias. E aí, nessa semana aí, na semana seguinte, que eu recebi alta e eu já podia fazer exercícios, eu faço academia, mas estava muito calor aqui em São Paulo e eu ainda estava bem dolorida, conforme, né, eu me mexia. Então, para não ficar até 100% parada, eu voltei a fazer exercício aqui em casa primeiro. Bem devagarzinho, tá? Então, ele me mandou fazer exercício de panturrilha, sabe? Quando você fica levantando seu calcanhar. Então, eu fazia isso. Fiz alguns agachamentos sem peso, assim, pouco. Aí, abdominal, braço já dava para fazer normalmente. Então, eu fui me movimentando aos poucos. Ainda não andando muito, até porque por causa da meia do calor incomodava bastante, mas me movimentando um pouco mais. Quando deu 17 dias, as manchas marrons, né, que parecia de batida, elas já meio que sumiram totalmente. Eu ainda estou com algumas manchinhas hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, mas é mais a picadinha da agulha, vou mostrar pra vocês, e uma outra manchinha um pouquinho maior, que agora, inclusive, eu tô passando Cicatricure, que foi o que o médico me orientou, pra tirar essas manchas. Só que eu sou muito branca, gente, então mancha pra mim demora pra sair, e qualquer coisa, se encosta em mim um pouquinho mais, sabe? Mais forte, eu fico manchada. Então, essa é uma característica minha. Na terceira semana, então fiz a cirurgia, né? Passou uma semana, comecei a me exercitar em casa. Passou a terceira semana, aí sim eu voltei para a academia. Também, no começo, estava um pouco mais dolorida, dependendo do que eu fizesse. Então, comecei um pouquinho mais devagar, mas aí já nos aparelhos, aí com um pouquinho mais de peso. Doía, eu parava ou não fazia e fui seguindo a minha vida andando um pouquinho mais. Nesta terceira semana, eu comecei a andar um pouco mais, porque a gente passeia muito, né? A gente anda na rua, anda no shopping, anda no parque. Eu comecei a andar um pouco mais. O que começou a acontecer nessa terceira semana? Se eu andasse por muito tempo, começava a dar a dor ali no tornozelo da direita. Nada muito insuportável, tá? Mas incomodava. Uma dorzinha assim, como é que eu posso explicar? Como se eu tivesse batido a canela na ponta da cama, assim, sabe? Então, quando começava, eu já sentava para dar uma descansada. Na quarta semana, gente, ou seja, completei aí um pouquinho antes de completar o mês, passou essa dor no tornozelo, então agora estou andando normalmente, inclusive nesse sábado, e meu marido, a gente ficou a tarde inteira no shopping, chegou no shopping 2h30, 3 da tarde, ficamos lá até 6h30. Eu não senti nenhuma dor, nem da cirurgia, e aí o que foi mais incrível, nem das varizes, eu não senti cansaço na perna. Andei pra caramba e não senti nada, e aí que eu percebi, uau, a minha vida mudou. Como é diferente agora, né? Como é que a gente se acostuma mesmo com coisas que a gente não tem que se acostumar. Como eu falei, ainda tô com um pouquinho de mancha, né? Eu tô evitando tomar sol, obviamente, não estou tomando sol. Quando eu saio na rua pra caminhar, eu passo filtro solar. Eu tava antes só andando de calça, agora eu já tô saindo de shorts, porque já não tá mais tão manchado, mas sempre com o filtro solar. Fiz um novo retorno no médico, um mês depois de cirurgia. Eu ainda tô com uma das safenas da perna direita, eu consigo sentir ela um pouco quando eu passo a mão sobre ela. Ela tá meio durinha, vamos colocar assim, como se fosse uma corda de violão. Ele falou que isso é normal, que leva até uns 3 meses para assumir. Agora, no final de abril, eu vou voltar de novo para fazer esse acompanhamento, então eu imagino que eu faça esse acompanhamento com ele até dar 3 meses. Mas eu estou assim, ótima.
A cirurgia foi, de fato, uma recuperação rápida. Obviamente, passei por uma cirurgia, então não é, né, no dia seguinte tô cantando e dançando, mas eu achei que foi muito fácil. Foi bem tranquila, foi muito rápido. Eu podia, inclusive, né, nos dias seguintes, assim, eu levantava para ir no banheiro sozinha, cheguei a lavar uma louça, não nas primeiras 48 horas, mas depois lavava uma louça, botava uma roupa para lavar. Então é vida normal, só que obviamente você fica dentro de casa. Eu tenho empresa, então para mim atestado é meio que indiferente, mas ele me deu um atestado de 1 semana, então se você tá aí, né, se você tem um emprego CLT e tá pensando em fazer e vai fazer a laser, provavelmente você vai receber 1 semana de atestado para você ficar em casa. E o mais incômodo é, de fato, essa segunda semana da meia de compressão, principalmente se tiver calor, e aí te recomendo, não faça como eu, se possível faça essa cirurgia no inverno, para você ficar essas 2 semanas aí com a meia de compressão, porque ela incomoda muito, tá? Ela é realmente, não é legal. Não é que o apertar nem é tão ruim, tá? É realmente, ela fica muito quente, e aí para sair na rua no calor, é realmente incômodo por causa do calor, não é nem tanto pela meia. Eu tive uma alergia, porque também a minha pele é muito sensível, e em uma das pernas eu tive uma alergia ao curativo. Então, chegou a fazer uma bolha na minha perna, porque deu alergia. Eu sentia a coçar, mas como eu não estava vendo, porque tinha o curativo, a meia de compressão, um monte de coisa por cima, eu não sabia o que era. Eu coçava bem de levinho, até com medo, né, de ser de repente uma alergia. E era de fato. E aí eu fui passando Cicabil, depois que eu, né, pude tirar a meia de compressão. E aí também, super rápido, assim, resolveu. Eu já tô 100% curada. Mas também é uma característica minha, porque a minha pele, de fato, é muito sensível. Eu acho que são essas as informações, gente. Se você tá pensando em fazer, se você sente dor, faça. Não fica adiando como eu. A cirurgia laser, ela é muito tranquila, a recuperação é muito tranquila e vale a pena, tanto pela parte estética, se isso te incomoda, mas principalmente pela parte de dor e de saúde. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se faltou alguma informação que eu não falei aqui, é só perguntar nos comentários que eu sempre leio e respondo. Até mais. Tchau.